Hoje, então, nós vamos, continuando nossa temática aqui de resolução bíblica de conflitos. Nós vamos falar sobre, então, como ajudar outros a lidarem com a sua ira. Então, a ideia da aula de hoje não é focada em mim ou como eu lido com a minha ira, mas eu já estou entendendo que durante essas 7 lições nós já aprendemos a como lidar com a nossa própria ira, a como identificar se a nossa ira é pecaminosa, se ela é santa, e como lidar com isso. E agora a ideia é que nós ajudemos outros a lidarem com a sua ira. Então eu coloquei aqui 3 passos necessários para que a gente possa ajudar alguém a lidar com a sua ira. Qual o primeiro deles? O primeiro passo é que alguém chega diante de você. Você conhece alguém da sua família, algum amigo, alguém da igreja, algum colega de trabalho. Então, qual é o primeiro passo que eu dou para ajudar essa pessoa a lidar com a ira, com a raiva, com a explosão, com atitudes de ira? Primeiro passo, você precisa entrar no mundo da pessoa. Você precisa entender a pessoa e a situação na qual ela está e oferecer a esperança do Evangelho. Essa atitude encarnacional, ela não pode ser negada quando nós estamos diante de alguém que está lutando contra um pecado. Cristo encarnou, Cristo se fez um de nós e Cristo nos liberta do pecado. Nós precisamos também ajudar aqueles que estão lutando contra o seu pecado, entendendo o que está acontecendo na vida da pessoa. Não é só dizer que ela está errada ou dizer como fazer o certo. Precisamos entender também o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então o objetivo é refletir sobre a vida da pessoa e dar a esperança que o Evangelho traz a ela na luta contra aquele pecado. E como isso acontece? Numa relação com a pessoa, no envolvimento com essa pessoa de maneira relacional e de maneira afável. Quando nós olhamos, por exemplo, Gálatas 6:1, ele vai dizer o seguinte: se alguém for pego em algum pecado, em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. O termo brandura nos dá a ideia de com afeto, com carinho, com amor. Não é só dizer que ela está errada e simplesmente mostrar o certo. Nós precisamos ter envolvimento com essa pessoa. Alguém pode abrir Hebreus 4:16, por favor? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso. É isso que nós oferecemos àqueles que lutam contra a ira e que pedem a nossa ajuda. Nós oferecemos a confiança no Senhor, misericórdia e graça, que são dadas àqueles para socorrer aqueles em ocasião oportuna. Então nós fazemos o mesmo. Agora, de que maneira esse envolvimento vai acontecer? Então, para que esse envolvimento aconteça, você precisa coletar dados. Você precisa saber algumas questões da vida da pessoa. E de que dados, quais são os dados que você precisa? Primeiro, você precisa conhecer o passado da pessoa. Um adulto, ele não tem um estilo de vida iracundo de uma hora para outra. Esse estilo de vida foi adquirido no decorrer da sua vida. Então, a dinâmica pela qual ele reage aos problemas, e para o iracundo uma dinâmica irada, ela não foi adquirida ontem. Não foi adquirida hoje de acordo com esse problema. É algo que foi ensinado, foi vivenciado, foi adquirido no decorrer da vida. E entender como é que foi a vida dessa pessoa ajuda você a entender a dinâmica do pecado dela. O entendimento do passado nosso não é um entendimento freudiano, que eu vou ao passado achando que o problema é o passado e resolvendo o problema no passado resolvo o problema do presente. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é: eu vou ao passado para entender a pessoa, para saber o porquê da sua luta e saber como é que essa dinâmica se estabeleceu no coração dela a ponto dela lidar com as circunstâncias da vida de maneira irada. Mas eu preciso também fazer
olhar para as circunstâncias presentes. O que está acontecendo hoje na vida da pessoa? Ela está com problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas na igreja. O que está acontecendo hoje na vida dessa pessoa? Isso também me ajuda a entender a pessoa. E quais são as preocupações futuras que essa pessoa tem? O que ela almeja? O que ela sonha? Que perspectivas ela tem para o futuro? Porque as minhas intenções futuras também afetam a maneira como eu ajo hoje. Então, a perspectiva desses 3 tempos é necessária para você ajudar alguém que luta contra a ira. Passado, presente e futuro. Como é que está o seu passado? Como é que está o seu presente? O que você almeja para o futuro? Agora, nesse processo, você precisa fazer perguntas. E as perguntas são importantes. Por quê? Pessoas iradas geralmente são defensivas e desconfiadas. Elas não gostam de abrir sobre a sua vida. Elas têm uma dificuldade em falar de si próprias. Né? Então, não vai ser fácil elas abrirem sobre a sua vida. Por isso que o envolvimento é importante, porque elas só vão abrir sobre a sua vida se elas confiarem em você. Se ela não confiar em você, ela não vai abrir. Por exemplo, se ela achar, se ela suspeitar que você vai falar do problema dela para uma outra pessoa, ela não vai falar com você. Se você for alguém que não é visto como alguém confiável de guardar um segredo ou uma informação, pessoas iradas não vão abrir o coração para você. Ele pode até abrir parte, mas não vai abrir o todo, porque ele não vai confiar. Se ele também achar que você não está genuinamente interessado em ajudá-lo, ele também não vai abrir. Porque fica parecendo só aquela coisa de querer saber por querer saber da vida do outro, não querer saber realmente para ajudar o outro, então ele não vai abrir. Então, em geral, eles são pessoas desconfiadas, não abrem a sua vida à toa. Por isso, quando você faz perguntas que demonstram uma preocupação genuína com o passado, presente e futuro da pessoa, ela percebe de fato uma preocupação genuína com ela. E não apenas uma investigação pela investigação para você saber da vida dela. Né? Então, que perguntas são interessantes de se fazer? Eu tenho aqui alguns exemplos de perguntas que eu faço. Quais são as suas pressões atuais? O que está acontecendo hoje na sua vida, né? Que tipo de pecado foi cometido contra você? Aí já vai para o passado. Quando? Por quem? De que maneira? Em que áreas você é tentado? Quando você fica irado? O que provoca a sua ira? Em que ocasiões? Contra quem? Onde? Quando e como? O que você faz? O que outra pessoa faz, né? O que você faz e o que você diz em sua ira? Que padrões de comportamento você relata? A pessoa relata para você. E de quais padrões você suspeita que ela não relatou? Então, isso tudo é importante. Vocês repararam que tem uma coisa em comum nas perguntas? Não há nenhuma pergunta que começa com porquê. Sabe por quê que as perguntas não começam com porquê? Porque o porquê leva para a justificação. Você pergunta assim para a pessoa, por que você fez isso? Porque eu estava mal-humorado. Porque eu estava com um dia ruim. Agora, quando você pergunta assim, o que você fez? Ela vai ser específica. Eu fiz isso, isso, isso. Quando? Tal dia. O que você sentia? Eu senti isso. O que outra pessoa fez? Então, aí você vai para fatos. O porquê leva para sentimentos e para justificativas. Na verdade, no fundo, nós já sabemos o porquê que as pessoas pecam. Elas pecam porque são pecadoras. Então, perguntas com porquê tendem a levar a pessoa a uma justificativa do seu pecado. Por isso, é muito importante você evitar. É claro que às vezes vai ser necessário, mas é muito importante você evitar fazer perguntas com porquê. Porque senão você vai ter respostas genéricas. Para ter a resposta específica, para entender de fato o problema e o coração da pessoa, você precisa de perguntas como o que, quando, como. São perguntas que levam a fatos, questões mais específicas. Mas, além disso, além de fazer boas perguntas, você precisa observar a linguagem corporal da pessoa e o seu tom de voz. Se a pessoa começa a relatar um fato do passado, e ela começa a relatar com agressividade no tom de voz, você já percebe que aquilo provocou ira nela. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não fiquei irada. Eu falei, mas claro que você ficou, olha como você está se referindo ao que aconteceu.
Mas às vezes a pessoa não admite. Você precisa filmar, mostrar para ela o tom de voz dela, a expressão facial, para ela perceber que está irada. Mas, mesmo ela não admitindo, para você é importante você perceber isso. Como ela está se referindo ao que aconteceu? O tom de voz, expressão corporal. E não se esqueça de uma coisa. Se você está ajudando alguém que se ira, que luta contra a ira, ele vai se irar com você. A ira dessa pessoa em algum momento vai se virar contra você. Porque você vai exigir dele uma mudança que vai ser dolorosa. E pessoas iracundas, elas não gostam de sentir dor. A maneira que elas reagem quando tem dor é ira. Então, ela vai se irar contra você. Então, é importante que você tenha, o Gálatas também fala isso, né? E guarde o vosso coração para que você também não seja tentado. Gálatas 6:1 diz isso. O que ele está querendo dizer? Toma cuidado. Porque você vai ser tentado a pecar o mesmo pecado da pessoa que você está aconselhando. Você vai ser tentado a se irar com aquele que você está aconselhando contra a ira. Por quê? Porque ele vai se irar com você em algum momento. E você vai ter a tentação de reagir com ira também. E seu exemplo pessoal é fundamental, ou seja, você tem que ser manso, humilde e receptivo. Se você também tratar com ira aquele que você está aconselhando, que luta contra a ira, acabou. Acabou o aconselhamento. Não tem mais como continuar, porque a pessoa está dizendo que você vai ver. Se ele mesmo não consegue vencer a ira, como ele está querendo me aconselhar a vencer a ira? Então, o seu exemplo pessoal é imprescindível para ajudar alguém que luta contra a ira. Se você cair no pecado dessa pessoa, você deixa de ser uma referência para ela na luta contra a ira. E o seu exemplo pessoal vai contar muito para essa pessoa. Então, o relacionamento que você tiver com essa pessoa, nesse primeiro momento de envolvimento, vai estabelecer um contexto para você ensinar sabedoria, porque o iracundo ele não é sábio. O iracundo ele não é sábio. Ele fala de acordo com o sentimento, ele reage de acordo com o sentimento, e o sábio não faz isso. Né? Então, para você ensiná-lo, no contexto de relacionamento, ensinar sabedoria, você precisa agir com sabedoria. Isso é essencial. E fale das suas próprias lutas e vitórias contra a ira. Todos nós, em algum momento, lutamos contra a ira. Então, nós temos exemplos pessoais para falar da nossa própria luta, da nossa própria vitória contra a ira a essa pessoa. Isso dá esperança a ela. E qual que é a missão, então, quando nós estamos ajudando alguém que luta contra a ira? Não é simplesmente ajudar a pessoa a resolver uma crise, a ter um ambiente familiar harmônico, a ser um bom trabalhador. Não é simplesmente isso. Isso é consequência. O alvo é afastar a pessoa do ídolo, que nós já falamos aqui dos vários ídolos, e eu vou falar de novo hoje. Afastar a pessoa do ídolo e aproximá-la de Cristo. Esse é o alvo, essa é a missão, quando a gente aconselha alguém que luta contra a ira. Então, o primeiro passo é o envolvimento com essa pessoa. O entendimento do problema, da vida dela e da dinâmica do pecado dela. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo para ajudar alguém que luta contra a ira? Ajudar a pessoa a arrancar do coração suas crenças, motivações pecaminosas que produzem a ira pecaminosa e abraçar o Deus da graça. Então, você se envolve, você se aproxima da pessoa e agora você começa a confrontação. E a confrontação ela não vai só a nível do comportamento, ela vai a nível da crença, do coração, do que está lá dentro. Há uma crença regendo o coração da pessoa iracunda. Há algo ali que faz com que ela deseje tanto esse algo que quando ela não consegue, ela se ira. É lá que nós temos que ir. Então, como que nós começamos isso? Né? Então, é fundamental você ensinar para a pessoa que a ira começa no coração. Que a ira envolve motivações e desejos, às vezes bons desejos, mas que se tornam grandes demais, exigentes demais, e às vezes desejos pecaminosos. A ira envolve primordialmente isso. Agora a pessoa que você for considerar, ela vai oferecer dezenas de explicações para a ira dela. Ela vai dizer que ela é bipolar, ela vai dizer que ela foi diagnosticada com não sei o quê. Até uma doença contemporânea agora, que chamam de doença, né? Que é assim, a pessoa se irrita com barulho. Então ela se irrita com alguém mastigando.
ela se irrita com uma cadeira arrastada, ela se irrita com a gotinha da torneira lá, caindo a gota da torneira. E aí estão chamando isso de doença. Então ela vai dizer que isso é por causa disso que ela se ira. Ela vai dizer que a culpa é do marido, que o marido não é o bom marido, que a culpa é da esposa, que a esposa é igual a goteira que fala, irrita. Ela vai dizer um monte de coisa que vão tentar justificar a ira dela. E geralmente eles vão dizer assim, pastor, eu não quero justificar não, mas... Né? O mas indica a justificação, gente. O mas indica a justificação. Né? Então é o seguinte, ela vai tentar justificar. E você vai ouvir todas as justificativas com paciência. Não interrompa a pessoa. Deixa ela falar tudo. Sabe por quê? A justificativa dela revela a crença dela. Então deixa ela falar, anota tudo e ao final, com o tempo você vai ajudando a enxergar que nada disso de fato justifica a sua ira. Que a ira não é um problema de circunstância, é um problema do coração. Né? Então ela vai tentar. Uma mudança duradoura só vai acontecer se a pessoa abandonar as justificativas e enfrentar a idolatria do próprio coração. Quais são alguns ídolos típicos de pessoas iradas? Eu coloquei aqui em formato de exemplo, que eu já falei em formato, digamos, bíblico-teológico, e agora eu coloquei em formato de exemplo para a gente entender melhor. Por exemplo, os pais que explodem quando seus filhos desafiam sua autoridade. Qual o ídolo aqui? Autoridade. Eu preciso ser respeitado. Ser respeitado é mais importante do que agradar a Deus. E aí eu explodo com meu filho quando ele não me respeita. Maridos que exigem que suas esposas se submetam sexualmente. A idolatria aqui é submissão sexual. Eu quero isso porque eu quero. E quando não tenho, eu fico irado. Empregados que constroem esperanças em uma promoção e aumento salarial. E quando isso não acontece, eles se iram. Pastores se iram quando os membros não desempenham bem as suas tarefas. Ficam extremamente irritados, tratam mal, e ignoram, isolam membros que não fazem o que eles querem, o que eles gostariam. Às vezes até o que o pastor quer para o membro é bom, mas ele não faz. E aí a resposta é com ira. Ou ovelhas que fazem o mesmo quando pastores não desempenham bem as suas tarefas. Né? Eu estava tendo um problema no WhatsApp, que tinha gente que queria fazer aconselhamento pelo WhatsApp. E eu cansei de falar, eu não faço aconselhamento pelo Facebook, eu não faço aconselhamento pelo WhatsApp, eu não faço aconselhamento por e-mail, não faço. Eu falei isso umas 10 vezes para a mesma pessoa. E aí teve uma hora que ela queria fazer aconselhamento, eu respondia as perguntas, né? Porque eu já tinha explicado para ela o porquê que eu não fazia e que eu não fazia. Aí a pessoa colocava assim, pastor, com letra caixa alta, você está aí? Um monte de interrogação assim, sabe? Ou seja, demonstrando ira, porque não estava respondendo a mensagem na hora que ela queria. E não, para ela, eu estava desempenhando bem as minhas tarefas. Né? Então, isso acontece. Mas aqui o problema real é o pastor que não responde a mensagem, ou é a ovelha que não desempenha bem a sua tarefa. Não, o problema real é que eu tenho desejo no coração que não é satisfeito. E quando ele não é satisfeito, eu fico com raiva. Né? É lá que eu tenho que analisar o meu coração. Mas o que mais é comum a pessoas iradas? Pessoas iradas gostam de conforto, e quando elas não têm, elas ficam com raiva. Gostam de conveniência, sossego e temor dos homens. Por que o temor dos homens? É o desejo de ser aprovado, de ser aceito. E quando isso não acontece, a pessoa fica com raiva. Ela não foi aceita. Já viu gente que fica chateadinha porque não foi convidada para o aniversário da criança? Né? Aí a pessoa fica com raiva e chateada, coloca desabafo no Facebook e aquela coisa toda, né? Porque ela está se sentindo rejeitada. E ela está com ira. Eu não estou justificando o irmão que rejeitou o outro. Mas a ideia aqui, quando você trabalha alguém com ira, não é você enfatizar quem cometeu o pecado contra mim. É você enfatizar o pecado da pessoa que está diante de você. E a reação dela ao pecado do outro está sendo pecaminosa. É isso que a gente tem que trabalhar. O que mais? Nesse segundo passo, que é ajudar a pessoa a enxergar dentro do coração. Observe, então, na pessoa, os ingredientes da ira pecaminosa. Por exemplo, um marido que explode em ira pecaminosa quando sua esposa deixa de ir para casa.
E aí seus amigos chegam e a casa está bagunçada. E ele fica chateado. Uma esposa defensiva que reage com ressentimento aos comentários negativos que o marido faz dela diante de outras pessoas. Ou a professora perfeccionista que fica em parafuso porque os alunos a criticam. Né? Então tudo isso vão demonstrando ingredientes da ira pecaminosa da pessoa. O que mais caminha com pessoas dominadas pela ira? Eu falei aqui, né? Eu não devo ser incomodado. Qual é o impulso idólatra aqui? O devo demonstra o impulso idólatra. Por quê? Porque a gente não tem controle das circunstâncias. Às vezes eu preparo tudo para o meu dia, o final de dia ser sossegado. Mas algo acontece que perturba esse sossego. Esse algo que acontece é enviado por quem? Deus. Ele quis que meu final de dia fosse diferente. Por um propósito que eu não sei qual é, mas Ele quis. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito que Deus é soberano. Aí eu vou acreditar no Deus do teísmo aberto, né, no Deus relacional, que vai agindo conforme o ser humano vai deixando ele agir. Ou eu acredito que Deus é soberano sobre todas as coisas, ou eu não acredito, não tem como negociar isso. E Ele é soberano quando coloca algo no meu dia que não estava nos meus planos. E aí, justifica eu me irar? Não. Eu tenho que aprender com aquilo que Deus colocou no meu dia. Então, o devo mostra aqui o impulso idólatra. O devo desfrutar de alguma coisa, de uma tranquilidade, de uma comodidade. Né? Isso mostra o impulso idólatra. Ou quando eu olho para o outro e penso assim, a sua tarefa é tornar a minha vida mais agradável. Isso vale muito no casamento. Muita gente casa, muita gente mesmo, casa porque quer que o outro torne a sua vida mais agradável. Então, assim, é aquele marido que casa porque ele idealizou uma mulher na cabeça dele, aí ele pega a idealização que ele tem, ele projeta naquela namorada dele, ele não vê os defeitos dela, porque ele está com a projeção nela. Tudo que ele vê nela é o que ele projetou sobre ela. E aí ele pensa, poxa, ela é perfeita, e ela vai me fazer feliz. Aí quando ele casa, ele vê que ela não é perfeita e que ela não vai fazer ele feliz. Aí ele começa a se irar, começa a ficar amargo, começa a tratá-la mal, começa a ignorá-la, a isolá-la, a puni-la, e aí vai. Né? Porque viu o outro como alguém que deveria tornar a sua vida mais agradável. Ou aquela mulher que sonha com o príncipe encantado. Em geral, que não tiveram um pai, ou não tiveram um lar desestruturado, que tiveram alguma dificuldade no lar, sonham com o príncipe encantado. E ela projeta o príncipe encantado no namorado, e não vê os defeitos dele. Todo mundo vê. Os pais falam, os amigos falam, o pessoal da igreja aconselha, não vê. E aí, quando ela casa, ela começa a enxergar, porque não tem jeito, vai enxergar no casamento. E ela começa a ficar amarga, ela começa a se desiludir, ela começa a se isolar, aí ela começa a não se relacionar mais com ele, e assim vai. Né? Por quê? Olhou para o outro como alguém que tinha a tarefa de tornar a sua vida melhor, mais agradável, e o outro não cumpriu essa expectativa. Vocês estão vendo que, em tudo aqui eu estou deixando claro que o problema real está no desejo do coração. Às vezes ele é bom, mas quando não satisfeito e me faz pecar, ele vira mal. Ou quando alguém olha para o outro e pensa assim, por você ter falhado, você é ruim e eu tenho o direito de castigá-lo. E aí eu dou um veredito negativo e puno a pessoa como um transgressor. Qual que é o problema aqui? O desejo, eu quero, eu exijo que você faça o que eu quero que você faça. Você não pode falhar comigo. E quando a pessoa deixa de atender a minha expectativa, eu assumo uma postura de juiz e de carrasco. Eu condeno a pessoa e puno pelo que ela fez. Agora, aqui é o momento que nós vamos ajudar a pessoa então a enxergar os maus desejos do coração e os focos de idolatria. Agora, parou por aí? Não. Não adianta parar, simplesmente a pessoa perceber o pecado, percebeu a idolatria e parar por aí. Nós precisamos agora ajudá-la a fazer o que Efésios vai nos dizer. Nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Eu me despojo de desejos, sentimentos, comportamentos maus
e me revisto de desejos, sentimentos, comportamentos bons. Então, precisa continuar agora a caminhada e ajudar a pessoa a trabalhar verdades fundamentais no seu coração e se revestir de sentimentos, desejos e comportamentos bons. E eu dei exemplo de algumas, mas vai variar de jeito, pessoa para pessoa. Essas aqui são básicas, né? Permite só uma observação, é porque, por exemplo, o mundo e a secularização, eles não vão dizer que algumas dessas coisas sejam pecados. Por exemplo, ser exigente virou virtude. Né? Tem, por exemplo, pastores iracundos que se dizem, não, eu sou exigente. E fazem todas essas coisas aí que você está dizendo. Claramente uma atitude pecaminosa, mas que aparentemente colocada como uma virtude. Exatamente. Às vezes, é aquilo que eu falo, assim, tenho tentado falar para vocês. O desejo ele é bom. O pastor que desejar, por exemplo, que as coisas na igreja sejam organizadas, não é ruim. O problema é quando esse desejo se torna uma exigência. E aí quem não faz aquilo que eu no meu coração entendi que a pessoa fizesse, eu fico com raiva dela. Esse é o problema. Né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Quais são algumas verdades fundamentais para o coração do iracundo? Primeira delas é que ele precisa entender claramente que o juiz é Deus daqueles que o ofendem. Alguém pode, por favor, abrir o Salmo 94? Vamos ler o Salmo 94? Alguém pode ler, por favor? 94 o quê? Todo. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assinam. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, como sereis imprudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Isso. Então, é esse sentimento que nós temos que ajudar o iracundo a ter. Deus promoverá justiça. Eu não tenho que me vingar. Eu não tenho que pagar o mal com o mal. Deus pagará o mal. Deus promoverá a vingança.
Eu tenho que confiar em Deus. Então, quando a gente quer fazer a vingança, a gente está desconfiando dessa promessa, que está em vários outros lugares da Bíblia. E nós estamos, então, negociando a confiança em Deus. No fundo, eu não estou confiando que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E eu estou chamando Deus de mentiroso. Então, o querer vingar-me do mal feito contra mim, ele envolve mais do que simplesmente saciar uma sede de vingança. Ele envolve uma profunda desconfiança de quem Deus é, de que Deus fala a verdade e de que Deus cumpre o que diz que vai cumprir. Né? Outra verdade fundamental para trabalhar com o iracundo é a verdade de que Deus é perdoador, misericordioso e juiz justo dos seus pecados. Então, pessoas iracundas, elas se concentram no cisco no olho do outro e ignoram a trave no seu próprio olho. São peritos em detectar o pecado do outro, em perceber o que o outro faz de errado, e péssimos em se enxergar. Então, eles são extremamente sem misericórdia com o outro que peca e condescendentes com o próprio pecado. Então, mostrar quem Deus é, que Deus é misericordioso do pecado daquele, Deus trata com misericórdia aquele que pecou contra você, que Deus é perdoador se ele se arrepende, e que Deus é justo, isso é importante para o iracundo. Ele precisa entender que os crentes, aqueles que estão em Cristo, quando cometem algum pecado contra Ele, são perdoados por Deus também, assim como Ele foi perdoado. Vamos dar uma olhada no Salmo 103. Vou ler uma parte dele aqui. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça que julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. E aí ele vai continuar falando da graça, misericórdia e perdão de Deus. Vocês estão percebendo que pessoas dominadas pela ira, elas têm um problema sério de doutrinação, doutrinas básicas. Isso aqui é base, gente, do cristianismo. Você, soberania de Deus e acreditar na bondade, misericórdia e graça de Deus, isso é base do cristianismo. Você aprende isso em catecúmenos. Novos na fé. Ou seja, em algum momento essa pessoa, se ela aprendeu, ela não aplicou na vida dela. E ela foi caminhando com essa deficiência de discipulado até os dias de hoje. E aí você tem que ir para a base da fé, para ensinar sobre soberania, sobre graça, misericórdia, perdão. Porque essa pessoa ela pode ser um idoso, mas se ele se deixa dominar pela ira, ele tem problemas sérios de fundamentos da fé cristã. Sérios. Pode até saber, pode até recitar, pode até falar sobre isso, mas não está vivendo isso. Então, esse é o segundo passo. Eu me despojo da idolatria e me revisto daquilo que Deus quer, dos sentimentos, motivações, desejos e comportamentos que agradam a Deus. Vamos para o terceiro passo, então? E o último passo, que a gente vai ajudar a pessoa que luta contra a ira. Ajude a pessoa a controlar as expressões de sua ira pecaminosa e a substituí-la por palavras e ações piedosas. Então, eu já fui para as motivações, para a raiz, agora eu vou para o comportamento. Eu preciso ajudar essa pessoa, então, a não se expressar de maneira irada mais, né? Mas se expressar de maneira piedosa quando alguém pecar contra ela. Então, o que essa pessoa deve fazer? Quais são os passos que ela deve seguir quando ela sentir a ira borbulhando aqui dentro do coração, né? Que nós vamos ensinando esses passos a essa pessoa. Primeiro, se arrepender dos desejos malignos que produzem a conduta irada e receber a graça perdoadora e capacitadora de Deus. Então, ele não vai se arrepender apenas do comportamento irado, tá? Não é de ter falado alguma coisa só,
não é de ter tido alguma atitude irada apenas. Ele precisa se arrepender dos desejos que promoveram um comportamento irado. E nem sempre ele vai perceber que desejos são esses, você vai ajudá-lo a perceber. A assumir a responsabilidade por sua conduta irada, identificá-la como maligna perante Deus. Então ele assume, quando ele assume, ele faz o quê? Se ele assumiu, se ele assumiu a responsabilidade, ele não vai se justificar atrás de um diagnóstico psiquiátrico. Ele vai, não, eu fiz isso porque eu sou doente, eu não consigo me controlar. Ele não vai se colocar. Se a pessoa está se colocando de trás do diagnóstico psiquiátrico ou psicológico, ele ainda não assumiu. Ele ainda está justificando. Ele ainda não reconheceu o pecado do coração. Ainda não houve arrependimento. Ele está se escondendo ainda. Né? Então a primeira atitude, ele precisa assumir isso. E assumir que é um pecado contra Deus, então confessar a Deus, e um pecado contra o próximo, então confessar e pedir perdão àquelas pessoas que ele machucou por causa da sua ira. E se por acaso, por causa da sua ira, tiver acontecido algum prejuízo financeiro para alguém, ele tem que repor. Então o cara lá com raiva, alguém bateu no carro dele, ele com raiva foi lá e, sei lá, pegou um pau e quebrou o para-brisa do carro do outro. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Eu, por exemplo, uma vez na semana, toda terça-feira, de 8 da manhã às 10 da manhã, eu faço um trabalho no que nós chamamos de Núcleo de Custódia da Polícia Militar, que é onde ficam os policiais que cometeram crimes. É chamado vulgarmente de Papudinha, porque é dentro do complexo da Papuda, e nesse complexo tem uma parte separada para policiais militares. Então toda terça de manhã eu vou fazer um trabalho com os presidiários, que são policiais militares, ou tem policial civil também, tem outras pessoas lá em prisão especial. E lá tem gente que matou a esposa, que matou alguém na rua, tem assassinos lá. Né? Tem um caso emblemático que é de um rapaz, policial civil, ele estava saindo da igreja com a esposa, e eles começaram a discutir no carro, e ele deu um tiro nela e matou. É evangelho. A ira, não controlou a ira e matou a esposa. Ele tem que pagar. Ele tem que ficar todos os anos correspondentes à pena pela qual ele foi condenado na prisão. Não vai repor a vida da esposa, mas vai repor o mal-estar social provocado pelo crime dele. E vai dar para a sociedade a sensação de impunidade, de que as pessoas são punidas pelo mal que elas fazem. Se a pessoa difamou alguém por causa da ira, tem que pagar. Tem que pagar. Se for na igreja, no âmbito da igreja, ele vai desfazer o que falou. E vai procurar todo mundo que no momento de ira ele falou mal daquela pessoa e vai limpar a reputação da pessoa contra quem ele falou. Se for na esfera civil, as penas que a justiça der tem que pagar. Por quê? Uma forma de repor o mal que ele fez provocado pela ira. E quem realmente se arrepende, entende isso. Entende que precisa pagar. E não vai se eximir de fazer isso. Né? Então, assumir a responsabilidade. O que mais eu preciso ajudar essa pessoa? Confessar a conduta irada e renunciar a ela perante Deus e outras pessoas. Já comentei sobre isso. 4. Renovar sua fé em Cristo e em suas promessas a pessoas iradas contidas no Evangelho. O Evangelho promete que Cristo transforma o iracundo em manso. Aquele que cometeu algo terrível em uma pessoa mansa, paciente, longânime. Então nós precisamos renovar essas promessas e mostrar para a pessoa essas promessas no Evangelho. 5. Comprometer-se a tomar passos ativos e concretos para substituir sua conduta irada com palavras e ações genuinamente cristãs, como autocontrole, linguagem piedosa, pacificação e resolução de problemas com base na Bíblia. Esse aqui é o assunto da próxima aula. Nós vamos começar a falar então como a gente resolve um conflito biblicamente, né? E aí nós precisamos ter esses passos que eu vou explicar a partir da próxima aula, ajudar a pessoa a tê-los quando há um conflito provocado por ela ou alguém que provocou um conflito contra ela.
Agora, o que mais? Estabelecer e executar um plano factível para enfrentar tentações. Isso inclui pedir ajuda a amigos cristãos. Então, por exemplo, por que é importante você conhecer o coração da pessoa? Porque você vai conhecer as fraquezas. Aí a pessoa é o seguinte: olha, eu tenho muita dificuldade, sei lá, é uma fraqueza para mim, está num ambiente em que, sei lá, há muito barulho. Isso pode me irritar, né? Então, aqueles ambientes que são, que tem vezes que não tem como, você não tem como evitá-los. Mas os que são possíveis de serem evitados, não vai para eles. Então, assim, se você vai jantar com a sua esposa, você não vai num lugar que é barulhento. Ou então, se for para um lugar barulhento, vai para uma área mais reservada desse lugar, onde o barulho seja menor. Entendeu? Então, assim, tome atitudes. Você já sabe, o pecado no coração é esse: eu tenho fraqueza nessa área. Isso me tenta pecar. Isso me tenta ficar irado. Tome atitudes que se anteveia isso, para impedir você de estar em ambientes que te tentam ficar irado. Se, por exemplo, você tem amigos que são iracundos, e a Bíblia fala que o iracundo ele espalha contento. Então, andar com pessoas iracundas me tenta ficar irado. O que eu vou fazer? Não vou andar com elas. Salvo quando for estritamente necessário. Mas eu vou me distanciar. Por quê? Porque ter uma vida que agrada a Deus é mais importante do que ter amigos que podem me tentar a desagradar a Deus. Né? E assim por diante. E continue a estudar as Escrituras e os recursos nelas baseados, livros e outras coisas mais, em tópicos relevantes sobre a atitude de oração. Então, a vida devocional é essencial para aqueles que lutam contra o pecado. Para todos nós. Mas, se você luta contra a ira, a vida devocional é essencial. Quanto mais você se afasta da vida devocional, mais sujeito à ira você fica. Agora, tem pessoas que não explodem ira, elas ocultam a ira. Geralmente são aquelas pessoas frias, ressentidas, amargas, que se isolam. São pessoas que ocultam a ira, elas não explodem. Né? Então, como então ajudar a pessoa que, ao invés de explodir em ira, que é o mais fácil de ser percebido, oculta a ira, que é pecado do mesmo jeito, tá, gente? Ocultar a ira, explodir a ira é pecado do mesmo jeito, do mesmo pecado. Primeiro, ela precisa perceber a pecaminosidade e as trágicas consequências da amargura em seu coração de ocultar a ira. Então, ele precisa entender o seguinte: não é porque eu não explodo, como muita gente faz, que isso gera menos problema. Não, gera problema também. Porque geralmente as pessoas ficam amargas. E a amargura é algo que contamina o ambiente, torna o ambiente pesado. Sabe aquela nuvinha negra assim, na cabeça de alguém? Parece que está na cabeça de alguém? Gente amarga parece que tem uma nuvinha negra na cabeça dela. E ela torna o ambiente ruim. Ela torna um ambiente que ela está ruim, porque ela não tem alegria, porque ela só reclama, porque tudo está ruim. Então, assim, qualquer conversa que você vai ter com alguém assim, fica chata. Porque você, nossa, o sol está tão bonito hoje, né? Mas que calor também, né? Nossa Deus, podia dar uma nuvenzinha aí para cobrir esse sol, porque está quente demais, não aguento mais isso. Ela nunca vê coisa boa, não vê o lado bom da vida, só vê as coisas ruins. Totalmente chato, desagradável. Uma família que tem uma pessoa amarga vira uma família triste, uma família pesada, estressada. Né? Essa pessoa precisa voltar-se para Jesus em arrependimento e fé e crer que Ele perdoa completamente. Então ela precisa encarar que é um pecado, mesmo ela não explodindo, é um pecado, e voltar-se para Cristo. Perdoar de coração aqueles que a ofenderam, porque a amargura é consequência do não perdão. Resistir à tentação oposta de manifestar explosivamente a sua ira. Então tem gente que pensa assim: tá bom, não vou ocultar, mas também eu vou extravasar minha ira. Não, os dois são errados, gente. Ocultar a ira, mas ficar com ela fervendo no coração é pecado. E explodir em ira é pecado. O ideal é ser manso, ser pacificador, ter uma atitude que agrada a Deus em qualquer circunstância, internamente e externamente.
Substitui sua prática de ocultamento da ira por palavras piedosas que ministram a outros. Então, por exemplo, alguém pecou contra mim, a ideia é, então tá bom, fica quietinho no meu canto, vou falar com Deus e vou perdoar que tudo bem. Não. Às vezes é preciso você confrontar a pessoa, e você vai confrontar a pessoa que pecou contra você. De que maneira? Piedosamente. Sem explosão, sem agressão, sem ataques pessoais, né? Mas você não vai fingir que nada aconteceu. Você pode confrontar a pessoa. Esforce-se por promover uma pacificação bíblica, uma resolução bíblica de conflitos. Tópico da próxima aula, tá? A gente vai falar sobre isso. E continue a orar, a estudar as Escrituras e a prestar contas ao outro crente. É muito importante aqueles que lutam contra a ira entenderem a questão da prestação de contas. É encontrar um amigo, um irmão em Cristo, para quem você possa falar sobre suas tentações. Isso ajuda muito na luta contra a ira. E essa pessoa então vai ouvir e vai orar com você e vocês vão estudar a Bíblia juntos. Isso ajuda demais na luta contra a ira. Bom, então ajudar pessoas iradas pode ser caro. Por que é caro ajudar pessoas iradas? Porque vai custar tempo necessário para cultivar um relacionamento com essa pessoa. Eu falei que ela é desconfiada, então até ela abrir a guarda vai demorar, porque ela é desconfiada. Oi? Não vai continuar. Não. É só aqui em mim agora. Vai custar energia para ler a Bíblia e orar com essa pessoa e orar por ela, e o seu tempo mesmo, o tempo cronológico. Você vai precisar ter tempo com essa pessoa. Então, não é fácil, é caro. E como eu falei já aqui no começo, em algum momento você vai ser atingido pela ira do aconselhado. Escreva o que eu estou te falando. A pessoa vai se irar com você. Todas as pessoas que eu aconselhei com ira se iraram contra mim. Todas. E a pessoa vai se irar contra você. Você vai ter que ter sabedoria bíblica, vai ter que ter maturidade para reagir a essa ira da pessoa sem se irar com ela. Vamos abrir Tiago 5, 19 e 20? Alguém pode ler, por favor? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Essa é a recompensa por ajudar pessoas que lutam contra a ira. Provavelmente você não vai ter nenhuma recompensa de reconhecimento, você não vai ter nenhuma recompensa financeira, você não vai ter nenhuma recompensa de acréscimo a questões que você considera importantes na sua vida, digamos, materiais ou comportamentais. Mas você vai ter a recompensa vinda do trono de Deus, que é ajudar aquele a salvar a sua alma e cobrir multidão de pecados. Isso tem que estar sempre na nossa cabeça, gente. Se a gente esquece disso aqui, a gente vai se irar com a pessoa. Ou a gente vai desistir da pessoa. Isso tem que estar sempre firme na nossa mente. E eu estou falando disso aqui por quê? Porque pode ser que seu cônjuge seja alguém irado. Pode ser que seus filhos provavelmente vão ter momentos de ira em algum momento. Pode ser que alguém da sua família muito próximo, alguém aqui da igreja, alguém que você trabalha todos os dias com ele seja irado, você vai precisar conviver com essa pessoa. Então, essa promessa precisa estar na sua mente o tempo todo, para que você não desista da pessoa, para que você não se exaspere com ela também. Pessoal, até aqui alguma pergunta, uma colocação que alguém quer fazer? Você falou sobre caminhar com a pessoa irada e não ser amigo. Eu fico pensando, como que você tem um nível de intimidade com ela a esse ponto de acompanhar, de caminhar e ao mesmo tempo não é amigo? Eu falei isso em momentos diferentes, né? Então, eu falei assim, que você precisa ter um envolvimento com a pessoa irada, mas quando eu falei de amigos, eu estava falando de amigos que não querem mudar, que são iracundos, que continuam nessa postura, não pedem ajuda e vão continuar nessa postura. Né?
E eles espalham. Então é aquele amigo assim que te chama para, sei lá, o amigo que te chama para eventos sociais, o amigo do eventos sociais. Esse amigo não está nem um pouco interessado em ouvir o que você tem a dizer sobre a ira dele, sobre as escrituras, ele não quer mudar. Então, isso você precisa se afastar um pouco. Talvez você não tenha como se afastar totalmente, porque dependendo da pessoa faz parte da sua convivência. Mas quando eu falei de afastamento, é de não me associar com ele, de não ter muita intimidade. Agora, aquele que vem pedir ajuda, ele está querendo mudar. Com ele você vai ter que se envolver. São pessoas diferentes. Tomar cuidado para não se contaminar com a ira. Aí é o cuidado. Você tem que tomar. Você vai ser tentado. Se eu conheço uma pessoa que tem ira, e eu já suponho que ela não vai querer curar da ira, né? Não tem Eu como não supor. lançar ela em rosto, esse pecado eu tô pecando. Nunca suponha. Suposição não é bíblica. Você tem que perguntar. Você mesmo, A postura bíblica diante de uma suspeita é a postura da honestidade. Então, assim, eu vou e converso com a pessoa. eu preciso conversar com a pessoa ou eu posso deixar? Como é que você vai saber se conversar, se ela quer ou não mudar? Você precisa conversar. O nosso olhar ele também é afetado pelo pecado. A gente interpreta errado as pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado para a gente interpretar sem investigar. Então eu preciso conversar, eu preciso sentar com essa pessoa, eu preciso mostrar para ela a verdade e ver como ela vai reagir diante da verdade. A suposição ela é péssima. É péssima. A gente achar... Tanto é que a Bíblia fala que a gente tem sempre que ter uma boa intenção para com as pessoas. Sabe quando a pessoa faz uma coisa que todo mundo vê que é errada? Você tem que falar assim, não, eu acho que ele quis acertar. Aconteceu alguma coisa aí que ele errou, mas ele quis acertar. Então eu vou lá conversar para saber o que exatamente aconteceu. Então é sempre, Paulo fala isso em Romanos 12, tem sempre, no que depender de vós, tem sempre paz para com todos. Então, e aí ele vai falar em Filipenses, também capítulo 4, versículo 8, 9 em diante, ele vai falar assim, olha, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for honesto, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, eu tenho que pensar positivo do meu irmão, de alguém. E aí, como é que eu tiro as minhas dúvidas? Conversando com ele, mas eu vou com o espírito positivo. Ele quis acertar, mas errou, infelizmente. Mas ele quis acertar? Vamos crer nisso, que ele quis acertar. Né? Mesmo que às vezes está na cara que ele não quis acertar. Mas vai com o coração aberto. De repente você vai ver uma coisa diferente da que você estava supondo. Presunção de inocência. Exato. Oi, quando assim, atualmente estou passando por dois conflitos parecidos com esse daí, né? E o problema é que mesmo na tentativa de se pacificar, você vê que a pessoa ou assim, ela está avessa a qualquer tipo de conversa, assim, tá avessa a resolução do conflito, o que faz? Para e... Vai depender, né? Se for seu cônjuge, e ele é parte da igreja, você precisa seguir Mateus 18. Se for qualquer pessoa da igreja, Mateus 18. Se for alguém de uma outra igreja, ou alguém que não é crente, dependendo do que ele faz, você pode ir até o segundo passo. Pode até o terceiro passo, só que o terceiro passo é substituído por autoridades civis, e não a igreja, se for não crente. Né? Então, você pode conversar e chamar alguém para conversar. São os dois passos mais básicos. Se não deu certo, se a pessoa não mudou, você tem que entender o seguinte, o alvo dos passos não é fazer a pessoa mudar, é você ser obediente a Deus. Se a pessoa não mudou, você seguir os passos, aí você vai orar por essa pessoa, né? Se ela é alguém que não quer mudar, você se afasta um pouco, porque aí ela pode contaminar, né? E aí, então, é por isso que é tão complicado a gente falar assim de perguntas genéricas, porque eu preciso de mais detalhes, saber quem é a pessoa. Porque dependendo de quem é a pessoa, é que a gente vai agir de uma maneira diferente. Eu costumo dizer para todo mundo que vem me fazer perguntas nessa área de aconselhamento. As pessoas elas querem, geralmente, assim, uma resposta... Resolve o seu problema. Né? Mas não tem como. Porque a maneira como a gente vai abordar e vai aplicar a Bíblia vai variar da pessoa. Os caminhos que a gente vai seguir, o alvo é sempre o mesmo, mas o caminho que eu vou
seguir vai mudar de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, de acordo com a história. Então, eu precisaria de mais detalhes para saber melhor como te orientar. Agora, diante do que você me falou, a orientação é essa. Bota o segundo passo, ou se for possível, me afasta um pouco, já que ela não quer mudar, porque ela vai me complicar. E aí a gente acaba ficando irado também, né? Alguma coisa? Quando você conversa com a pessoa e a pessoa te responde, mas não está prestando atenção, porque depois, de algum tempo depois, jura de pé junto que não falou aquilo, né? O que isso aí está aí na ira ou para onde? Espera aí. Você conversa com a pessoa e ela... Tipo Como é? assim, eu converso com a minha irmã e falo para ela, olha, vamos fazer tal coisa assim, 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 tá? Aí depois de algum tempo, Ela fala que não... eu falei, mas a gente não tinha combinado isso? Eu falei com você, tá? Não, eu não falei isso, não. Como é Tá. que fica? Bom, aí é uma outra questão, né? Aí é mais você. Por quê? Porque você tem que tornar para ficar irado com essa pessoa, né? Aí você tem que pensar assim, como é que eu faço então para lidar com alguém assim, tão desatencioso, e não mirar com essa pessoa, certo? Então, cuidado do próprio coração, com relação à ira. Agora, com relação à pessoa, geralmente a gente não ouve o que a gente não quer ouvir. Assim, quando eu não estou afim, tipo, eu desligo. Aí é falta de amor. O outro tem algo importante para me dizer, mas eu não estou afim de ouvir, então eu desligo do que a pessoa está falando, né? Uma forma que você pode ajudar essa pessoa é sempre no final perguntando: você entendeu? Repete o que eu falei. Porque aí você tem certeza de que ela ouviu, de que ela entendeu. Eu faço isso com o Samuel direto. Aí a pessoa fica irada, né? Porque... Aí você fica. Aí você pelo menos tem um fato para mostrar para a pessoa que tem algum problema com ela. Porque ela disse que entendeu, repetiu e está dizendo que não ouviu. Aí tem que entender o que está acontecendo com essa pessoa. Mas aí é mais a mesma questão do William. Precisa entender mais questões da vida dessa pessoa para saber por que essa pessoa é só com você, com todo mundo. Ela é assim geralmente. Porque se é só com você, porque tem uma resistência a você. O problema está na relação das duas. Se é com todo mundo, então a gente tem que entender em que momento isso acontece. Sabe por quê? Eu vejo muita gente que fala isso, mas é gente que fez faculdade, passou em vestibular, passou em concurso. Como assim? Como essa pessoa consegue ficar 4 horas no cursinho, prestar atenção, aprender, passar no concurso e não consegue ouvir uma conversa de meia hora? Conversa para dormir, né? Ela não está querendo ouvir aquilo que está sendo dito para ela naquele momento. Então a gente tem que analisar o caso específico. Mas eu acho que o maior cuidado que você tem que tomar é não ficar irado com essa pessoa, porque dá vontade de ficar irado mesmo com alguém assim. É uma tentação muito grande. Pessoas assim, né? Eu quero, então, partir para o encerramento com a questão da palavra aos pais, né? A mesma dinâmica que a gente fez aqui com uma pessoa adulta, a gente vai fazer com o nosso filho. Então, eu preciso substituir um pensamento, uma motivação não bíblica, por motivos e pensamentos bíblicos. Então, a pergunta que eu tenho que fazer quando meu filho se ira é: ele se irou, ele fez uma coisa errada. O que meu filho deveria dizer a si mesmo quando fica irado? O que ele deveria querer mais do que os próprios desejos egoístas? Então, eu faço essa pergunta para mim mesmo, e depois faço para ele, para eu poder orientá-lo. Com o que ele deveria, de fato, querer, a ponto de não ficar irado. E aí, aqui, quais são os alvos que um pai tem que ter para o seu filho? Né? O que ele tem que querer? Depois vocês podem ler os textos. Ser puro de coração, falar a verdade, desejar a verdade no mais íntimo do seu coração, permitir que sua mente pense naquilo que é verdadeiro, honrado, justo, puro, boa reputação, excelente, digno de louvor, renovar a sua mente
e ser renovado no Espírito somente. Então, esses são alvos que o pai, tudo muito abstrato. Você fala isso aqui para a criança, então você daí precisa colocar isso em termos práticos para a criança. Dá um exemplo para mim do que uma criança que quer ser pura de coração. O que ela tem que fazer? Pensar em coisas boas, ok. O que mais? Desejar o bem, desejar o coleguinha. Desejar o bem para o colega, Desejar o bem para todas as pessoas. para todos. Pensar sempre em aquilo que ela pensar, ela tem que pensar. Como é que de uma você forma boa. reagiria se uma menina batesse na Beatriz na escola? Eu tenho que ensinar para ela a não revidar, a orar por ela e a perdoar. E entender por que a coleguinha fez aquilo com ela. Alguma coisa ela deve ter feito para a coleguinha se irar com ela. Não pode, às vezes pode ter sido de graça, mas eu tenho que mostrar para ela que talvez não tenha sido tão de graça. Então, você primeiro precisa fazer, olhar para o próprio coração, tirar a trave do olho e, será que eu fiz alguma coisa para contribuir para esse conflito? Né? Aí ela vai responder sim ou não. Aí se fez, ela confessa o pecado dela e pede perdão a Deus. Agora em relação ao outro. Não corre o risco, se ela não fez nada para contribuir para o conflito e uma criança agrediu na escola, não corre o risco dela ficar se sentindo injustiçada? O que será que a gente tem que fazer numa situação dessa? Como pais? Para a autoridade vir lá. Isso. Então, aí a gente tem que recorrer à justiça local. Que será caso a escola, a direção, a professora, etc. Né? Essa equipe aí. E será que, por exemplo, às vezes eu fugir do conflito é uma atitude piedosa? Por exemplo, a criança vem, eu estava dando treinamento e a gente chegou, era criação de filhos, aí a gente chegou num momento que fiz essa pergunta. Aí o pai falou assim: nossa, se bater meu filho, eu mandei ele pra porrada. Meu filho não tem escola, e se apanhar, quando chegar em casa, apanha de mim. Né? Aí você fala: seu filho não pode bater na outra criança. Eu mando fugir. E aí, o que você faz? Tem lá que sempre bate, e eu já tentei resolver, não parou, eu mando ela pra onde? Se defender, não é. Então você manda ela evitar o conflito, fugir do conflito, né? E mais o quê? O que tem que fazer além disso? Eu acho que deve se virar com aquele comportamento. A gente Ok. tem que ensinar para ela que o fato dela ficar revoltada porque a tia não faz nada, ou se o menino não mudar, que ela não pode se irar contra essa situação. Agora é difícil pra caramba isso, né? Porque pra gente é difícil, imagina pra Mas criança. para criança, mais o quê, né? E a gente não pode esquecer que os nossos filhos ainda não são regenerados, a maioria. Então, eles vão ter a atitude de não regenerar. Né? Só que, claro, a gente dá um padrão bíblico, para puxar para cima mesmo, essa é a ideia. Até o ponto que eles vão chegar ao desespero e falar assim: eu não dou conta de fazer isso que você está pedindo para mim. Aí, claro, é isso mesmo, você não dá conta, você precisa de Cristo. Né? Mas além disso, o que mais a Bíblia nos orienta? Fugir, chamar as autoridades que podem ajudar no conflito. O que mais que a Bíblia nos orienta? Orar pelo inimigo. Romanos 12. Né? E não tratá-lo como inimigo, tratá-lo como amigo, como se ele não fosse inimigo. Né? Então, nisso a gente vai ajudando os nossos filhos a serem puros de coração. É claro que aqui, gente, há duas ações assim que são complicadas de entender na prática. Uma é a ação do Espírito Santo, que é ele quem regenera o coração. Eu não vou promover pureza. Outra é a ação dos pais no processo de regeneração, que eu me deixar ser usado pelo Espírito Santo para atuar na vida do meu filho. Então, o que eu tenho que pensar para não ficar também chateado? Eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer na criação dos meus filhos, porque eu sou obediente a Deus. E eu faço. Então eu vou ensinar tudo o que a Bíblia manda eu ensinar. Mas quem promove o resultado é Deus. Então quem promove a pureza de coração é Deus, não sou eu. Né? Então, se acontecer do meu filho não se tornar um puro de coração, porque Deus não quis. Eu não me sinto culpado por isso. Eu fiz o que deveria fazer. Né? Dona Mercedes, queria... E quando acontece, por exemplo, da criança, ela sentir as dores do amiguinho, e daí vai brigar com o outro para defender o amiguinho, ou vai lá na
tem um lado positivo, que a Bíblia manda a gente ajudar os oprimidos, né? Então, me colocar do lado do oprimido é positivo. Isso demonstra compaixão, solidariedade, amor ao próximo, amor pela justiça. Isso não é ruim. A questão é como eu vou fazer isso, né? E aí eu preciso fazer de acordo com a Bíblia. Eu não posso fazer, aí eu junto a turminha com o meu amigo e vou bater na outra turminha. Não, aí não. Aí que a Bíblia fala, eu não provoco a justiça de Deus, eu não estou promovendo justiça. Né? Então, aí o como é esses combos que a gente falou aqui agora. Ajudando em uma das maneiras bíblicas que nós acabamos de cada um citou aqui alguma coisa. Né? Mas o sentimento de ajudar o oprimido, ele não é ruim. O desejo é bom. É só como eu faço que talvez precise ser corrigido. O difícil é quando você está sempre se colocando na posição do outro e aí você fica irado. Vira um justiceiro. É. Vira um justiceiro. Aí ele está falando, como? O problema é como eu estou fazendo isso. Se o termo justiceiro estiver envolvido a justiça bíblica, o nosso chamado é esse mesmo. Né? Agora, se for aquele justiceiro no sentido pejorativo que o mandou apresentar aí, de lá me vingar, de me juntar com um grupo para me vingar do outro, aí não. Né? Mas a preocupação também é da maturidade da própria criança. Porque dizer que uma criança de 3, 4 anos de idade tem maturidade suficiente para reconhecer a situação de opressão, é complicado isso. Por isso que você é a mãe que ensina. Você está ensinando para ela. Ela não vai entender. Ela não vai entender na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Vão ser anos explicando para ela um dia fazer o link. Por isso, eu imagino assim, que não deve ser um incentivo ainda, apenas um ensinamento. Por exemplo, se ele está lá querendo fazer justiça, você está ensinando que ele tem que fazer especificamente, e não promovendo isso. Eu acho que você pode já, aí vai depender, né? Eu acho que já tem como você dar orientações práticas para uma criança pequenininha, né? Por exemplo, criança no berçário tomou seu brinquedo. Filho, você vai tomar o brinquedo dele de volta. Né? Ela pode não entender muito bem por que disso, mas já é uma coisa prática que você pode ensinar para ela, que ela pode fazer que é certo. Porque também se você falar assim, tudo bem, porque você não tem maturidade ainda para entender, tudo bem tomar brinquedo de volta, né? Então, é claro que a gente tem que levar em consideração a idade da criança, a maturidade da criança, e pensar em como ensinar esses valores para aquela criança, de acordo com esses critérios. Eu não posso exigir de uma criança de 2 anos o mesmo que eu exijo de uma criança de 10. Ao terceiro, ele quer fazer justiça com um colega. Mas você acha que uma criança de 3 anos já pensa assim? Já se une para fazer justiça contra o outro? Já faz gangue? Você tomou e devolve para o que foi tomado. Entendi. Ele tira do que tomou e devolve para o que foi tomado. Quer dizer, Uma criança de 3 anos já fala. Então ela já pode pedir orientação, ela pode falar para um instrutor, um tutor, um professor o que aconteceu e pedir que ele mesmo se colocar como isso. para ele analisar quem está certo e quem está errado. Isso. Eu acho que o princípio fundamental para ser incutido na cabeça da criança na formação é aquilo que você trabalhou sobre a ira justa, né? No caso da defesa do terceiro. Né? Por quê? Porque essa indignação com o que se faz errado com o coleguinha é uma expressão de ira. Então as lições são aquelas que a gente aprendeu da ira justa. Né? Então é ensinar para a criança o que está motivando. Né? O que motiva a criança. E dentro daquele princípio da glória de Deus, você não tem como glorificar Deus de uma maneira diferente da maneira como Deus desenhou. Né? Então, por exemplo, uma coisa que tem acontecido socialmente, a questão do pessoal defender o conceito de justiça social, onde, por exemplo, a ajuda ao pobre não é voluntária. Ela é fruto da violência do Estado. O Estado toma e dá. Né? Então isso não é como Deus desenhou. Então tem que ver o pai e a mãe se o filho, na indignação justa ou na ira justa, se está sendo ensinado a ele
agir como Deus manda ele tem que agir. Né? Igual você falou, a criança tomou um brinquedo, aí você vai e toma, aí fere o princípio bíblico de pagar o mal com o bem. Ou seja, está dando na mesma moeda. Se você está ensinando a mesma moeda, então está ferindo o desenho de Deus. E para Deus ser glorificado na indignação e na ira justa, tem que ser do jeito que Ele mandou. Mesmo para uma criança pequenininha. Mesmo para pequenininha. Uma criança pequenininha, ela não é menos pecadora do que uma criança adulta e menos sujeita à ira de Deus, né? Se ela fizer, ela pega também, a gente tem que ensinar ela a não pecar. E aí entra Deuteronômio 6, né? Que o papel fundamental, por serem tão pequenos, é a gente entender que esses anos iniciais, eles são fundamentais para você impregnar a criança da Escritura, saturar ela de Bíblia, como o texto de Deuteronômio 6 recomenda. Para quê? Para que ela conheça o desenho de Deus. Olha, fez o mal, como é que se paga o mal? Com o bem. Ela não vai ainda, ela não vai entender o que tem de positivo nisso, no primeiro momento. Ela não vai entender. Mas sabe que tem que ser assim. Mas sabe que tem que ser Eu acho assim. que seria ensinar o comportamento e não o fundamento do comportamento dele. O faremos, depois Se o ouviremos. coleguinha tomar o seu brinquedo, não tome de volta. Entendeu? Você ensinar o É comportamento. isso que você tem que fazer, mesmo Claro, que agora vai você ensinar, não porque queira. Deus não gosta, etc. Mesmo que eles tenham Porque eles têm que ser tudo concreto. um comportamento. Tem que ser uma atitude. Vai começar a atitude. O crente, ele realmente leva prejuízo. Leva. O crente, realmente, os seus brinquedos serão tomados. Você não vai tomar de volta. Exatamente. Aliás, se tem dois brigando por um brinquedo, pega o seu brinquedo e dê também. Acho que é... O crente é essa a Essa é a ideia. vida do crente. Exatamente. A gente vai ser injustiçado, infelizmente. Mas Mas eu acho aí- que pode ensinar a buscar a justiça e não falar apatia. Isso. Entendeu? Mas vai ter momento que não vai resolver. Que não vai. A gente vai continuar. Esses, porque Mas tem até que mesmo as buscar a estruturas justiça, humanas- senão fica muito apático também. Não, fica não. a pessoa que só leva a gente não está dizendo que não é para fazer isso. Até falamos isso. O que a gente está dizendo é que nem sempre esse mecanismo de justiça vai promover justiça. E se não promover justiça, não justifica a criança ficar com raiva. Entendeu? Porque a justiça humana, ela é falha, ela é determinada pelo pecado. Então, ela vai falhar em algum momento. Quando criança, quando adulto, vai falhar em algum momento. Né? E o que é mais destrutivo em situações desse tipo são os efeitos da amargura e da ira sobre quem se permite se irar. Então a gente tem uma maneira de pensar que o prejudicado é a criança que perdeu o brinquedo, né? E que a criança que tomou o brinquedo está ganhando. A gente precisa colocar no coração o entendimento de que, na verdade, por exemplo, o amargurado, o iracundo, é quem está tomando veneno. Ele é quem está morrendo, o coração dele que está morrendo. Né? Aquela criança precisa de mais misericórdia. Exato. Com vocês. Só quero que você me confirme. A criança, ela forma a personalidade dela até os 4 anos. E Olha, depois a gente consegue consertar eu ou não acredito aparar as nisso. arestas Não. até os 8. Dona Mercedes, eu com 18 anos tive toda a minha personalidade mudada por Cristo Jesus. Não. Então, se eu acreditar nessa teoria de que a personalidade ela fica uma coisa fechada, sem mudanças, eu acredito que o Evangelho não alcança o mais profundo do ser humano. E ele alcança. Então, assim, as bases da nossa vida são dadas na fase inicial. Coisas que a gente, às vezes, age lá na frente sem entender por que está agindo, mas está agindo. Mas essas bases iniciais podem ser mudadas em Cristo Jesus. Sim. Entendeu? Mas Esses anos iniciais são determinantes, são importantes. Deuteronômio 6 vai fundamentar que, por exemplo, a mente e o coração são mais ensináveis nessa fase. Porque a criança está com a cabeça limpa, é igual um computador novo. Absorve tudo. Mais ou menos. Ela está com a cabeça cheia de pecado. Porque ela nasce pecadora. Então ela não está limpa. Ela é mais ensinável. Ela é mais ensinável, é mais aberta. E ela está. Senta bem na roda. Uma expressão que o Tripp usou que eu achei interessante
é que ele diz que ela está prontinha ali para absorver todo o teu A capacidade exemplo, cognitiva né? dela está sendo A predisposição maior é de observação e aprendizagem. Né? Mas ela vai resistir. Sim, também. Ela está predisposta, mas ela vai resistir. A gente tem exemplo dos nossos filhos, a gente ensina, não mente, ele não vai mentir, ninguém ensina a mentir. Ele vai mentir. Agora, eu tenho uma preocupação em relação ao comportamento, porque eu cresci aprendendo a não fazer as coisas, não faça, e sem saber por quê. E aí, quando você cresce, você entende o porquê, você pensa, por que ele vai falar? Né? Os motivos desde sempre. Então, eu tento ligar o comportamento ao motivo, porque você vai poder falar que eu não falei. Existia um motivo sempre atrás do outro. Mas é sempre bom você explicar o porquê, né? É bom, porque quando a gente realmente não sabe os porquês, a gente descarta com mais facilidade o comportamento. Crianças menores funcionam melhor com a vara do que crianças maiores. Então, por exemplo, depois eu vou falar aqui de uma atividade que você pode fazer com uma criança maior, da Ira, que é levá-la a refletir. É o castigo, que a gente chama de castigo, só que não é o castigo pelo castigo, deixa lá. Você coloca a criança num estado em que ela não pode sair daquele ambiente, mas ela vai refletir na Bíblia. É uma coisa que você passar para ela sobre o que ela fez. Mas você coloca uma idade? Ou é a maturidade? Então, é maturidade, porque tem criança, o Samuel tem 7, mas o Samuel tem maturidade de bem menos. Então, a vara funciona muito melhor com ele do que colocar ele para refletir. Então, vai variar de criança para criança. Né? Mas, em geral, acima de 7, 8 anos, ela já tem mais condição de refletir. E os pequenininhos, a vara. Porque é concreto, a vara é concreta. Você coloca, fala para o menino de 3 anos, olha, vai ficar aqui no cantinho da reflexão. O que é isso? Pensa no que você fez, vai pensar o que fez. Tudo, menos o que ele fez. Agora, bate, que ele vai entender perfeitamente a consequência do pecado dele. A vara funcionaria melhor. Então, o ideal é que menor a gente use mais vara, e vai crescendo a gente usa menos a vara e vai substituindo a vara física pela disciplina, pela vara psicológica, emocional, sei lá. Por um outro tipo de sofrimento que não é físico, conforme ele vai crescendo. Né? Gente, muito assunto, mas a gente para por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo domingo. A gente continua aqui no próximo domingo sobre... Aí agora a gente começa a falar sobre pacificação. Tá? Como promover a paz. Que Deus os abençoe. Um bom domingo.